Ao vivo. Ana Viola entrou. Oi, Ana, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao nosso método Alquimia dos Doces Finos. Engraçado, não escutei nada. Jura? Ah, tá com delay. Ah, a Judite entrou. É, Judite. Agora, como que eu faço para chamá-la? Ela acha que tem que pedir para participar. Convidar. Olá, Olá, Judite! oi, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda! Você está muito chique, toda maquiada. Ah, você viu? Mas você merece eu estar toda arrumada. É, né? Merece muito. Judite, vamos Também tá. começar a nossa... A ideia aqui, Judite, é que você Bora vai lá. entrar mais pessoas, não tem problema, mas a princípio é nós duas só, tanto que eu não divulguei nada para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Tá. Judite, me conte um pouco, como que você chegou até a gente, até o nosso curso, me conta. Primeira coisa, me fala de onde você é e conta para nossas amigas de onde que você é. Ah, nossa, eu sou de longe. Eu sou piauense, mas praticamente vivi a minha infância em Aracaju, em Sergipe, né? Aí me casei e há Linda cidade. 28, 29 anos morando em Salvador. E eu me formei, Também, sou outra educadora cidade gostosa. física. Oi? Hum. Sou educadora Adoro física. Salvador, adoro uma acarajé. Quando você vir para cá, você tem que trazer acarajé para mim. Venha passear aqui, ó, estou disponível. Então, sou educadora física, fiz pós-graduação, os cursos em Pilates, dei aula a crianças, personal de natação infantil, adoro aula bebê, Uhum. hidroginástica para a terceira idade. Aí surgiu que eu tive problemas ortopédicos, né, devido à postura e tal, e parei na pandemia, né? Uhum. E aí eu já fazia umas tortas gourmet, né? Artesanal. Sempre gostei, assim, da cozinha, Perfeito. de criar, de inventar. E aí, minhas amigas eu levava para uma casa de outra. Menina, por que você não faz isso para vender? Uma delícia, não sei o que e tal. Aí eu, será? Aí comecei a divulgar, né? Aí fazia uma pequenininha, levava um consultório. Aí começou a surgir os pedidos, né? E Uhum. aí, quando eu entrei no curso, Segredo dos Doces Finos. Aí, falando com a minha psicóloga, né? Ela falou, menina, você tem Uhum. dom. Eu já fazia alguns bolos, né? Com recheios, caseirinhos, para Uhum. criar, assim, para as crianças, para dar na Páscoa. E aí ela me sugeriu, por que você não faz um curso de doces? Né? Para complementar, assim, para você servir kits, já torta salgada, com os Sim. doces. Eu falei assim, mas eu não queria trabalhar com esses doces, que eu não sou chegada assim muito doce, entendeu? Chocolate, Sei. não é meu forte. Aí eu falei assim, Uhum. mas chocolate é muito doce, né? Aí, não me interessa essas coisas de brigadeiro. Não é assim. Como educadora física, pensa mais na saúde, menos açúcar, melhor, né? Aí eu comecei a entrar e pesquisar, né? Quando você entra no Google, no Instagram, deixa eu ver, doces para festas. Eu quero umas coisas assim diferentes, diferenciadas, né? Uns doces mais sofisticados, alguma coisa. Aí eu comecei a pesquisar. E aí foi surgindo várias opções, né? Dando, Uhum. vou fazer doces para casamentos, formatura, essas coisas, umas coisas diferentes, mas eu não quero, assim, chocolates doce, né? Muito Uhum. doce. Então eu preferia, assim, porque minha filha sempre gostava dos bolos, sempre fiz para ela com chocolates amargos. Ela gosta, né? Meio amargos. Entendi. Então a gente se E por que adaptou que ao, você, né? todas, entre todas as opções que você pesquisou no Google, no Instagram, por que que você escolheu o segredo dos doces finos? Me conta. Pela a qualidade que você ofereceu,
dos produtos Uhum. e principalmente de trabalhar com chocolates meio amargos, de boa qualidade, Uhum. chocolates que não eram muito doces, né? Que requeria menos açúcar, mais cacau. Esse que me Uhum. levou até você, entendeu? Que eu vi Uhum. outras opções, mas não dava muito essa opção de variedade de chocolates, mas só com chocolate ao leite, assim, mas é muito doce. Porque eu fazia, minha filha, Uhum. mãe, é doce, não gosto de doce, muito doce, é enjoado. E sempre ia Você sabe que certo. uma das características do nosso ateliê é que o doce não é muito doce, ele tem um equilíbrio. Assim, é engraçado que você conseguiu perceber isso só das nossas postagens, das nossas Sim, divulgações, que você conseguiu perceber isso. sim, sim. Aí eu fui e vi várias. Eu falei assim, ah, tinha uma lá que tinha milhões mais do que você, né? Eu falei assim, não, mas eu gostei dessa. Essa, o método dela, assim, me cativou, entendeu? Não sei, as coisas de Que Deus, bom, né? Tem que ser essa. que Essa bom. daqui, eu vou entrar nessa. Aí, tanto que eu conversei com você, né? Aí fiquei na dúvida, assim, vou ver o que ela oferece, assim, pessoalmente. Então, eu senti que você deu mais atenção, senti que eu estava interessada. Então, priorizou isso, entendeu? Tirou as minhas Sim. dúvidas, que eu estava insegura. Então, você me deu Uhum. segurança, né, para eu entrar, comprar, ah, eu vou comprar, tanto que eu nem pensei muito, né? Quando falei com você, eu falei assim, não, vai ser essa. E aí quando você explicou que você trabalhava, mais ou menos, não, é essa daqui. E aí, então eu fui, comecei a fazer e me apaixonei, assim, é isso aqui mesmo que eu quero. Me encantei. Porque não é só sobre receita, né, Judite? Além das receitas, né? A receita a gente pega no Google, né? Mas eu brinco que é Exatamente. muito além das receitas. É um método realmente de como fazer a coisa correta para você não ter um doce excessivamente doce, uma apresentação impecável. Que é isso que você vê que os doces, eles encantam, né? Até como o Sim, seu nome já diz, encantos sim. da Jude, né? Não encanta? Quando Então, você leva aquela caixinha, o povo não fica doido? fica. Aí eu falei assim, ah, então vamos lá. E aí comecei a fazer, ai, vi as fotos, aí eu disse, nossa, porque eu adoro decorar, assim, inventar, é muito, assim, eu fico muito feliz quando eu termino aquela receita que eu boto, coloco aquele doce na forminha. É igual as tortas quando eu ficava fazendo, artesanal, decorando ali. Nossa, foi eu que fiz mesmo. Ai, nossa, aí minha amiga, até uma advogada, ela falou, Ju, que era Ju de tortas, né? Eu falei assim, não, a gente precisa fazer essa Sim, eu transição. lembro. Me ajuda aí. Aí ela falou assim, tudo que eu fazia, ela provava. Então, cada doce que eu fazia, eu dava para ela provar. Ela, Ju, uma delícia, encantador. Você fale a verdade, eu quero crítica, não só quero elogio, não. Então, eu preciso melhorar. Não, tudo que você faz é encantador. Pronto. Aí ela falou assim, vai ser isso, encantos Encantos da Jude. da Júlia. Ela, Ju, é muito encantador, é maravilhoso. Hoje eu mostrei, né, os seus doces para uma amiga minha que trabalha com eventos. Ela faz uma feira, participa daquela feira degustar muito grande aqui em São Paulo, e ela veio aqui hoje. E daí eu mostrei, ai, deixa eu mostrar as coisas da minha aluna. Ela falou, nossa, eu já tenho folder. Você está um mês e meio, né, Júlia, que você comprou o curso, né? Sim, Quantos desses exatamente. doces Já você fiz, já ou seja, fez? eu já fiz quase todas as receitas, né? Eu acho que eu já fiz uns 80% das receitas. Teve Eu umas acho que que ainda não você consegui, né? tem Mas 80%. 80% fiz. do curso concluído, é isso mesmo. E Mas assim, qual assim, das receitas que você assim acha que fez mais sucesso entre as suas clientes? frisales. O Fisali. O frisales. O frisales e agora o casquinha do céu. Nossa, Lascas eu do fui céu. para Aracaju, foi um sucesso. Tem até duas amigas aqui, gente, aquele é uma... E eu, pessoalmente, também, o frisales e o casquinha, porque eu gosto mais de, assim, de chocolates brancos. Não é nem o chocolate, é aquela massa branca, do brigadeiro branco. É o meu Sei, forte, é mais esse. neutra, mais suave, né? E, é, então, ele, assim, eu adoro amêndoas, né, nozes, e aquela trouxinha de nozes também, nossa, é muito boa, maravilhosa. Então, se É tiver, linda eu como. também, né?
sensação muito diferente, né? E É. assim, Ai, eu lembro que você falou para mim que o pessoal estava achando que ia ser caro os doces, né? E, uhum. e não é isso, né? O caro é um detalhe, né? Porque a gente está levando uma qualidade excepcional para o cliente e ele visualiza e fala, nossa, que doce, impressionante, né? Que bacana isso. Então, é muito legal ver o cliente com essa impressão que é a que a gente quer, né? Sim, sim. Aí a dificuldade é convencer o cliente a entender que ele é caro, mas você está oferecendo um produto de qualidade, né? Então, são poucos Uhum. esses públicos ainda que insistem, né? Mas é difícil, assim, ó, se você não provar, você não vai saber. Então, você tem que provar daquele Não. concorrente lá, daquele lá, e provar o seu, E, para você sentir a diferença, né? Aí, como eu vou e explicar para o cliente? E a questão dos preços também. Eu falei assim, gente, é caro? É, concordo, mas você está comendo uma coisa, saboreando uma coisa de qualidade. Você sabe, não aí tem é, um... é um doce com um evento especial, né? Não é um evento, um Sim, doce sim, do é. dia a dia, é um doce Do fino, dia um a dia, doce é. marcante, um doce com sabor especial. Não é um doce para todo dia, é um doce que você vai fazer numa ocasião especial, num aniversário com um significado importante, num casamento, numa formatura, num batizado. Então, é ocasiões especiais, não é pessoa, chocolatinho compra no mercado, concorda? A gente não faz isso, a gente faz um doce artesanal muito elaborado, muito refinado. Sim, foi assim. Então, que eu expliquei lá na apresentação, né? Lá na casa de festas, aquela que eu fui terça-feira, para os Mas 30 deixa eu assessores, contar né? para minhas alunas. Gente, ela Oi? há um mês e meio de curso. Deixa eu contar para todo mundo aqui. Que a Tá. Judite, ela é assim, uma pessoa incrível e ela é uma excelente aluna, porque tudo que a gente fala para ela fazer, ela faz. Põe em ação, né, Judite? E Exatamente. a Judite E já se der fez errado, se eu ficar com dor, eu faço de novo. já fez 2 eventos de divulgação. Ela participou de uma feira de noiva e de uma feira de 15 anos, não foi, Judite? Sim, sim. E fui convidada para esse final de semana fazer outro 15 anos. Só que eu Então, 3. viajei 3. É, 3. E tem uma Então, não degustação para a participou porque semana que viajou. vem, para uma Aquela noiva cliente que que vem do você me Reino falou. Unido. É, do Mas você está Reino muito Unido. Aí chique, Judite. eu Você estou imaginou, apavorada, né? agora vamos voltar lá atrás. Você imaginou que Tá. quando você ia fazer o curso de doces, você teria essa aceitação? Não. No momento assim, não, né? Eu achava que eu ia E você fazer, ia vê, ficar divulgando, vendendo assim. Mas tá cortando, assim. Tá cortando a sua pergunta, está assim. cortando um pouquinho. É. Você Sim, repita de conseguiu novo. entender o que eu perguntei? Não, Quando lá no passado você conseguia imaginar que você ia ter assim essa aceitação enorme das suas clientes e ser convidada para os eventos? não. De aceitar e de gostar, assim, de cara, assim, não. E Poderia você ser, assim, sabe por quê? Você imagina o porquê que você está sendo convidada para esses eventos? por quê? Porque eu participei da feira de noivas e lá eu encontrei uma pessoa que já era conhecida, que tem uma casa de festas. E E ela aí, viu seu doce que você está ela é muito apresentando, assim, ficou tem um paladar. encantada. Isso, ficou encantada. Aí eu falei assim: então vou pegar para você provar. Você precisa provar e me dê sua opinião, porque você é sincera. Aí quando ela provou assim, ela, nossa, maravilhoso, muito bom. Aí já foi me convidando, já foi me dando dicas de fornecedor que ia me incluir para me oferecer mandar caixas para uma blogueirinha, para uma que fazia festas aqui, da Nata de Salvador, que só faz festa para 1.000 pessoas e em diante, ela não faz. Ela me deu uma caixinha que eu preciso dar Então, para a neta dessa senhora.
Ela não faz. Para menos de 1.000 pessoas, ela não faz. E aí, tanto Amém. que Poxa, eu mandei a caixinha para ela, ela até repostou lá, filmou, agradeceu, me marcou, né? Aí ela ficou assim, bem feliz. Aí ela ficou na dúvida, eu dei o damasco, porque ela disse que comia o de damasco, assim, nas festas, mas sentia duro, ser duro, né? O aham, doce duro. Aí eu senti que ela colocou assim na mesa, né? Tava na forminha lá, e ela ficou enrolando para degustar o doce, né? Eu falei assim, Tita, não entendi. vai comer esse doce. Aí daqui a pouco ela comeu. Quando ela põe na boca, aí eu falei, Judite, esse seu doce de damasco é diferente. Eu disse, é por isso que eu As tava com medo de pessoas comer, têm essa ideia que o doce de damasco é foi? duro, né? E a gente faz de um jeito. As pessoas têm a ideia que esse doce de damasco é duro, mas é a qualidade do tipo de damasco que a gente usa que faz a diferença. Exatamente. E aí eu tive que explicar a ela isso, né? Porque você já tinha me falado, tudo. Nossa, ele, mas não posso usar isso, não posso usar um mais. Não, não vai ser a mesma qualidade. Eu falei Não. assim, Tita, mas esse aí é um damasco bom, é de qualidade. Um duro, você pega um ali que tá de hoje ali exposto, fica ressecado. Então isso aí é fresquinho. E ela disse, realmente, Ju, tem muita diferença. Tem muita diferença. Quando derrete na boca, quando mistura com recheio, faz assim, nossa, a pessoa fala assim, que delícia. Aqui no ateliê é um dos doces que mais sai, Judite, você acredita? Ele sai Exato. muito, 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 muito. Porque as E pessoas ele é têm essa ideia. e a gente come com os olhos, né? Porque com aquela Come com decoração, olhos, ele é lindo e você fez bonita. lindamente ele, todo bem recheadinho. E as bolinhas, a princípio, quando você faz, fica firminha. Só que depois ela dá uma leve amolecidinha no outro dia, não é? É, verdade. Aí eu levei para uma. Até com a comadre minha lá de Aracaju, a caixinha. Então ela elogiava, sempre que eu postava, ela elogiava. Ai, que eu fico com vontade de comer esses doces. Mas pense numa pessoa que mandava o áudio para mim, que tá com vontade de comer esses doces. Aí eu fui e levei. Aí depois ela degustou, aí ela mandou o áudio para mim. Ó, se você não tivesse trazido esses doces, eu jurava, me desculpe, que não era você que estava fazendo. Você estava botando as fotos, mas as fotos. Como que eu vou fazer isso? Postar uma foto, dizer que eu fiz, fazer uma coisa que eu não fiz. Ela, mas agora eu acredito. Eu digo, eu vou tomar a caixa de Não, mas doce que você você vê que duvidou de mim. você tá enchendo os olhos das suas já clientes, né? Que elas estão encantadas com o que você está fazendo. E o mais legal de tudo isso é que gera um boca a boca. Porque quando alguém de perto delas precisar de doce, ela vai falar, não, a Judite começou a fazer doces, está arrasando nos doces. Entendeu? Então, assim, isso atrai outros clientes para vir fazer e encomendar com você os doces. Então, primeiro foi minha ginecologista, né? Que falou assim: nossa, Ju, aí já encomendou aquele monte de doce para ela dar de presente. Primeiro ela degustou, né? Cada vez que eu fazia uma receita, né? Eu falei assim, eu tenho que dar para alguém, porque eu vou ficar com desse tanto de doce dentro de casa, não dá. Verdade. Aí eu fazia uma caixinha, dava para ela, dava para outras pessoas. Aí ela falou assim, Ju, é maravilhoso. Eu disse, doutora Rita, E você a tem que fazer. sua ginecologista foi sua primeira cliente? Foi sua primeira venda, Foi, Judite? foi. A Quantas primeira caixinhas que ela degustou comprou? assim. Oi? Quantas caixinhas ela comprou de doce? Eu dei todas as receitas que eu fazia, então eu queria a opinião dela, que eu sabia que ela era sincera, e ela me dava ideias, assim como você diz, ó, Ju, faça assim, você pode fazer desse formato, essa receita você pode variar. Então, quando eu fiz o brigadeiro de 70%, né, o meu amargo, eu fiz com figo, né? Comprei, o figo Eu fez. lembro. Ela amou. Aí ela, Ju, você precisa fazer com figo rami, né? Aquele doce que ele é bem carameladozinho, né? Vou te dar. Eu fui na casa dela levar os doces para ela degustar. E aí ela me presenteou com essa lata de figo. Eu disse, então, você vai comer os doces que você trouxe lá do interior de Ilhéus, né? Esse rami figo. E aí fiz ela, nossa, é maravilhoso, doutora Rita, você fala a verdade. Ela, não, tô falando a verdade, você vai longe, pode continuar. E foi que ela encomendou, acho que 25 docinhos. E ela não está errada, Judite. Para você ver a sua evolução em menos de 2 meses, é muito grande. É muito grande. Porque, assim, uma das coisas principais que você tem, que você
foi fazer todas as receitas. Você começou do início e foi gradativamente, você não pulou etapas. Sim. Por ser uma iniciante, você nunca tinha trabalhado com doce. Você trabalhava com tortas salgadas, que é completamente diferente, você concorda? Sim. Você concorda também que tem uma diferença entre as tortas e o doce em termos de... Não queria usar essa expressão, mas eu não vejo outra. Tipo um glamour. Sim, sim. O Sim, é doce diferente. que enche O os doce, olhos, é diferente. As pessoas dão um valor maior. Não desmerecendo a torta, porque quem faz uma torta maravilhosamente tem meu mérito aqui. Mas eu acho que é assim, o doce, ele abre as portas para a gente de qualquer lugar. De qualquer lugar. Você pode fazer inauguração de loja, inauguração de cabeleireiro, presentinhos. As lojas podem comprar presentinhos com 2 doces seus. Não é só casamento. Ele abre um leque tão grande que a torta não abre para gente. Então, o doce, eu vejo assim, ele com glamour. Então, assim, você vai numa loja chique, tem um docinho para você degustar. Não qualquer doce, doce fino. Então, aquele doce está lá naquela loja bacana, fala assim, nossa, eu comi um docinho naquela loja. Normalmente tem um cartãozinho do lado, não é? Então, eu vejo que o e doce é o ele mais abre um leque. esperado da festa, é os doces, né? Eu brinco aqui, que primeiro Dia é das arroz. festas, só fica dizendo, eu vou comer os doces, só fico esperando pelos doces. Todo mundo é assim, ó. Tem uma teoria aqui. A primeira coisa que você chega naquela festa linda, arrumada, montada, o que é? Aquela mesa de doce. Você olha, nossa, que doce lindo, você passa, né? Daí, a última coisa que você começa a sair, o doce. O que fica? Doce. Ninguém lembra o que comeu de entrada, mas todo mundo lembra o que comeu de doce. Então, o doce ele tem que ter realmente uma qualidade, uma apresentação única, para encantar as pessoas, primeiro com os olhos e depois com o paladar. Ela comer e ficar encantada com aquilo. E depois saber que é do encanto da Jude. Exatamente. Então, por isso, quando eu fiz a apresentação lá, eu expliquei, eu falei assim, ó, o doce, porque eu quis trabalhar com chocolates meio amargo. Porque você vai numa festa, você vai comer um doce, muito doce, que só tem mais açúcar do que chocolate, cacau, né? Então, você come um doce, eu mesmo como um, já fico enjoada. Sei. Então, se você come um doce, você precisa comer um, aí você sente vontade. Tão lindo que é o doce, você sente desejo de comer o doce, né? A festa. Mas começa, Judite, ó, a reparar no que seu público gosta mais, tá? Se eles gostam mais do meio amargo ou mais no ao leite. Quando você começa, dá para degustar, você não fala nada, você observa muito. Quando eu coloco um doce aqui novo, eu normalmente não falo que é novo. Eu deixo a pessoa comer e aguardo o parecer dela, sem falar que aquele doce é novo e sem falar que eu estou testando. Eu dou aquele doce e daí ela fala que ela fala assim, que delícia, que gostoso, que é isso? Então, começa a reparar no seu público o que eles gostam mais. Aqui em São Paulo, eles gostam muito de chocolate ao leite, não excessivamente doce. Aquela nossa receita lá do módulo 1 do brigadeiro, você sabe que eu não uso chocolate ao leite, eu uso já um chocolate amargo com a porcentagem de cacau e ele não fica doce, excessivamente doce, ele já fica um doce equilibrado. E daí, se eu vou banhar ele para fazer um brigadeiro ouro, tal, eu já banho com chocolate ao leite. E o que eu percebo aqui? Que agrada a 89%, 90% dos paladares. Aqui em São Paulo, eles gostam de uma coisa ao leite, porém com equilíbrio. Não aquele doce que pega aqui na orelha, tá? Sim. Então, começa a reparar no público que você vai estar atendendo para ver se eles gostam mais do meio amargo ou um pouquinho, tipo assim, só um ao leite quebrando o excesso do doce. Consegue entender? Sim, sim. Porque daí você consegue agradar maior parte de clientes seus, não só o nosso gosto. Porque, claro, que o nosso gosto, ele está em tudo que a gente faz. Mas começa a dar uma reparadinha se esse seu gosto também é o gosto dos seus clientes. Porque tem uns que já é mais paladar de criança, né? Gosta mais de doce. Pronto, doce mesmo, ao leite. E outra coisa, quando a gente fala de casamento, pelo menos aqui em São Paulo, as noivas são jovens. Concluindo isso,
como o noivo é jovem, o paladar dela ainda é doce. Doce, bem doce. É. Bem doce. Então, assim, não vamos falar que é 100%, mas a gente tem uma boa parte que gosta do doce doce. Às vezes eu atendo noiva que só quer brigadeiro no casamento. Não tem lógica? Claro que não. A gente indica, põe um brigadeiro, mas põe um brigadeirinho vestido para festa, tal, tal. A nossa obrigação a gente tem que fazer, de explicar. Se ela quiser só brigadeiro, beleza, ok, a festa é dela. Mas a gente explicar com carinho o que ela deveria colocar, que tem uma festa especial, única, não é um aniversário que a gente tem todo ano e tudo mais. Então a gente tem que ter esse carinho para explicar isso para ela, né? Então, a nossa parte tem que fazer, não pode deixar batido, tá? É a parte mais difícil, né? É a parte Pra mais mim, difícil. a parte mais difícil é essa. De Mas não conquistar. é só para você, Judite, eu acho que é para todo mundo, tá? Você não acha que você é diferente. Até hoje eu aprendo a atender as noivas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dia chegou uma cliente aqui, veio a mãe dela, agendou para ela, tal, tal. E depois a gente perguntando, a mãe dela queria doces finos, não sei o quê. Eu mandei a mensagem e falei assim, o bolo a sua mãe gostou mais do de nós, está lembrada? Vamos deixar ele? E daí ela falou assim, não é minha mãe que vai escolher, é meu noivo. Entendeu? Então, eu falei, eita! Então, assim, já falei assim, e o que você prefere, então? Isso. Na hora, eu falei assim, menina, precisa falar desse jeito? Pensei comigo, né? Mas aí a gente contornar a situação e falar, então o que você prefere? Ela falou, vou pensar. Ela escolheu o mesmo bolo que a mãe. Entendeu? Então, assim, não é complicado. o ser Vai humano, a mãe. né? A gente Vai a mãe, a cunhada, a sogra. eu não Aí fica vou. difícil. Não vou te mentir. Eu gosto de atender o casal ou a mãe com a noiva com a mãe. No máximo a sogra. Eu prefiro até. Quanto mais gente. Então, assim, o que eu dou a dica? Limita um pouco a degustação. Aqui no ateliê eu tenho espaço para atender, mas eu falo que eu não tenho. A degustação a gente indica para 2 por causa da pandemia. A gente dá uma valorizadinha por causa. Não é por causa da Selic, não quer. É por causa da pandemia. Entendeu? Mas, na realidade, eu não. Outra coisa que eu não gosto de atender muita gente, porque o assunto muda, as pessoas não estão focadas, elas não estão na mesma vibe do casal. Então, eu vou levar meus padrinhos. Eles não estão focados como a mesma mentalidade do casal. O casal já combinou, eu gosto disso, não sei o quê, não sei o quê. E quando você convida os padrinhos, é para comer. Você concorda? Sim. É como se fosse uma oba-oba. Não é intencional para vir degustar o doce, para ver qual que vai escolher. Então, quando a gente dá uma limitada no número de pessoas para vir fazer a degustação, é melhor. Então, assim, falar, não, é por causa do espaço que eu tenho, que não é muito, por causa da Covid, da pandemia, a gente está evitando vir muitas pessoas para a sua própria proteção, entendeu? A gente não fala que é a gente fala para a sua própria proteção. Consegue entender o meu parâmetro, o meu ponto de vista? Mas ser humano é assim, tá, gente? Não é você que tem dificuldade. Só a prática vai te levar um jeito de atender eles e descobrir um jeitinho, porque também isso é regional, tá? Então, assim, aqui em São Paulo, a gente tem, como eu falei, muitas noivas jovens. Será que você vai atender também muita noiva jovem? Será que você vai atender mais mães para fazer batizado? Você acha que qual vai ser seu perfil aí? Aqui os baianos gostam de casar muito jovem, não, viu? São Paulo é que são mais apressadinhos. Aqui não. Não. Aqui é depois dos 30, aí 35. Eles querem ir pro bloco antes. Difícil. Todo mundo pro bloco. Com 25, então, 26 anos. vai todo mundo pro bloco antes e depois vai casar. Tá certo. Não, aqui, pelo meu ponto de vista, devia assim, não. Elas no caso, não. E aí, porque eu já morei 1 ano em São Paulo, quando eu era bem jovenzinha, porque tem muita família aí, né? Minha família é grande. Uhum. Então, mora muita gente aí. Então, eu sempre, quase todo ano tô aí. E aí, já fui em casamentos aí, com a sobrinha. E eu vejo sempre as menininhas, tudo
novinha casada. Meu Deus do céu. Ela tá começando a vida. Vai fazer 23 anos semana que vem. Nem namoro sério, ela não tá afim. Ela disse que quer estudar e pronto. Pensou? Que Nem em bom, São Paulo, com que bom. 23 anos, de casar, já tá com filho. Então, tá vendo? Então, isso que Então, eu o falo. povo Aqui, que daqui deve mas ser aqui em lá São depois Paulo dos eu vejo 30. que tem uma tendência de É. jovens. Que eu tenho uma filha pequena, né? A Georgia. E eu sou eu e meu marido somos os casais mais velhos da escolinha, pra você ter ideia. O resto é tudo novinho. Eles olham pra gente e acham que a gente é bom. O resto é É tudo assim, novinho. Então, por isso que eu sei que é tudo casal novo. o que eu sinto, assim, que eu vou ter mais dificuldade é nessa parte. De, por exemplo, de divulgação, de conquistar o cliente, precificação. Ave Maria, é Divulgação, divulgação. terrível. Gente, para com isso. Divulgação, você já fez 2 eventos. Aonde você vai ter dificuldade? Mas Você fazer sabe assim, quando eu juro fui a fazer você, meus primeiros eventos? Depois de 3 anos fazendo doce, eu fui fazer meus e ela primeiros colocou eventos. eu para arrumar a bandeja. Ela colocou eu para arrumar a bandeja. Você vai arrumar a bandeja. Ai, me E ajuda aqui que você você tem sabe experiência. arrumar bem arrumadinho. Aí eu falei assim, não, ela me deu um suporte lá. Eu falei assim, não, isso aqui é fundo, não dá para o doce. Ela disse, então vai lá no depósito e escolha lá. Eu fui. Aí eu olhei assim, aquelas bandejas de resina quadrada, pesada. Eu falei assim, eu quero essas, fui espelhada. Aí ela, ótimo, ela ficou Isso, perfeita. perfeito. Aí eu vejo do seu gosto. Aquelas bandejas ficaram muito bonitas. Se é uma bandeja funda, você tem que ter uma quantidade enorme do mesmo doce, doce que não mela, acaba atrapalhando, ainda mais para divulgação, que você não vai levar muito doce. Principalmente que ela pediu muita caixinha, né? As caixinhas aí não dá para colocar uma bandeja no suporte fundo. Mas aí ela, É isso como ela mesmo. é casa de festa, tinha um depósito lá, ela disse, ó, vai lá, mandou a funcionária me levar lá, você escolha lá. Aí eu escolhi lá, as bandejas quadradas, disse, essa tá perfeita. Mas me deu medo, Maravilha. nervoso. Mas assim, graças a Deus, foi muito elogio. Você teve que Expliquei falar da no palco diferença. lá, não foi? Oi? Você teve que subir e Oh, explicar o que era o doce, que você falou que estava nervosa. ela me botou no microfone. O pessoal, a plateia lá, todo mundo. E eu com o microfone, colocou Eu que assim, queria uns estar lá para potinhos fazer assim, assim, cada ó. doce, para eu E mostrar. aluna! Mostrar o docinho, explicar assim o que que tinha naquele docinho, qual era o diferencial daquele docinho, o que que eu estava oferecendo Mas naquele olha que público. oportunidade única, gente. Quando as pessoas não dão essa oportunidade pra gente, isso eu achei o máximo. Ela me deu, ela é muito gente boa, assim, ela me deu essa oportunidade e sempre tá, assim, mandando dicas, porque ela já trabalha com eventos, né? Ela é dona de casa de eventos, aluguel. Perfeito. Tudo lá, 15 Esse é o anos. melhor contato para você, porque imagina, ali nesse espaço, imagina quantos clientes que passam para você divulgar seu produto ali. Mas, assim, fazer em uma cozinha de Entendi? casa assim, é meio complicado, viu? É meio complicado ainda, eu acho. Mas Para tudo uma tem o demanda começo, assim, de gente. 500 doces, eu não consigo, Tudo tem. não. Oi? Consegue, consegue. Tem que trabalhar com Eu chocolate. fazia 1000 doces numa cozinha minúscula. Não, Eu moro em daí você tem que ter apartamento, desse tamanho a organização. cozinha. Mas o meu também era. Eu fazia 1000 doces na minha cozinha por semana. Ah, por semana, Só que você né? tem que se organizar. Você tem que se organizar. Num dia faz, uma semana antes compra todos os ingredientes, faz o checklist quanto você precisa de quantidade, tudo bonitinho. Daí, na segunda-feira, você faz todas as casquinhas que você precisa deixar, como do pisales, do paçoca, todas as casquinhas prontas, as bases de chocolate. Depois você vai fazendo os brigadeiros, que daí você vai precisar enrolar e tudo mais, entendeu? Então, assim, você vai fazendo por etapas. E isso funciona muito. É o que funcionava para Massa mim. brigadeiro, depois que congela e descongela, normal. A massa pronta do Normal. brigadeiro. Não vai mudar a qualidade alguma.
Esse tempo eu Por fiz causa que tem um açúcar cultivo, invertido, né? que ajuda. Então, tudo isso ajuda você a ter uma qualidade excelente final do seu produto. Por quê? E assim, a receita boa não tem erro. Você pode congelar e descongelar. Você pode tanto congelar suas bolinhas, se você pode fazer uns 10 dias até antes só a massa do doce. Importante só passar uma gordurinha em cima, botar o plástico bem coladinho e você só deixar em geladeira. E daí você consegue aproveitar esse doce, enrola ele e daí deixa em geladeira e banha. Brigadeiro ouro, no caso. Entendeu? Então, assim, funciona muito. Então, assim, não há necessidade. Você consegue fazer com antecedência algumas etapas para você não ficar nervosa. Então, assim, não tenha medo de fazer 500 doces, não. Se eu fazia 1000, minha cozinha era minúscula. Quando eu falo que é minúscula, as pessoas não tinham ideia. Quando chegava as clientes, eu não tinha lugar para cliente sentar. O sofá estava lotado de caixa. Eu tinha que E você atender ela na atendia mesa. sua cliente em casa? Quando eu Você comecei a fazia? atender em casa, apartamento simples. Eu não tinha ateliê, não tinha nada É isso montado. que eu fico pensando. Se a moça convidar para fazer a degustação, eu falei assim, não vou trazer ela para minha casa, não. Eu prefiro fazer a bandeja, a caixa e ir até a ela. Pode ser, você pode fazer no buffet com ela. Isso também funciona muito no buffet, a degustação. Mas não tem problema de você começar na sua casa, de jeito nenhum. Porque todo mundo tem um começo, jiu-jitsu. Todo mundo tem um começo, ninguém começou grande. Então, o que você tem que ter cuidado? Arrumar a sua casa, não vai deixar bagunça. Se tiver um cachorrinho, deixa ele lá na lavanderia naquele momento. Ou deixa na mãe. Enfim, deixa ele para tomar banho naquele momento. Organizar para ficar uma coisa arrumada. Não precisa ser uma coisa profissional, mas tem que ter um zelo, um equilíbrio, uma arrumação, entendeu? Não pode deixar tudo jogado. A gente não faz isso para receber uma visita? A mesma coisa, só que essa visita vai pagar. Melhor ainda, entendeu? É a mesma coisa que você vai receber uma visita. Uma água, uma jarra, um copo bonito, um lugarzinho na mesa arrumadinho, uma bandejinha com doce. É assim que você vai fazer. Então, do jeito que você for, vai receber uma amiga especial na sua casa, você vai receber a sua cliente. Então, assim, Mas a gente cuidado. vai duvidar, não? Essa mulher trabalha, ela vai me entregar mesmo esses 500 mil doces. Não pensa, não? Não tem esse pensamento, esse tipo de cliente? Ó, a minha primeira venda grande que eu fiz lá no Tá meu falhando? apartamento, eu fiz ainda para uma pessoa famosa, pra você ter ideia. A primeira venda grande que eu fiz lá no meu apartamento pequeno, eu lembro que foi 1.200 doces. E era uma família famosa aqui em São Paulo. Sim, você vai ter isso. Porque assim, eram duas irmãs, eram as mães do noivo, a mãe do noivo que ia comprar o doce estava com a tia. E ele tinha a ideia, tipo assim, a mãe tinha dúvida se eu fosse conseguir atender ela com qualidade. E a irmã dela falou assim, ai, você viu o capricho que ela tem? Você viu os doces tudo arrumadinho que ela tem para entregar? Confia nela, ela vai entregar. E ela confiou em mim. Ela só brigou comigo depois que ela falou que o doce era tão bom, que tinha que ter contratado mais. E foi 1.200 que eu fiz. E eu lembro que foi numa casa de festa que tinha aqui no bairro do Alto de Pinheiros, que hoje não tem mais, que era uma casa de uma pessoa que ela tinha transformado para buffet. E foi nessa casa. E daí eu lembro que eles falaram assim, sabe o que aconteceu? As pessoas comeram antes do jantar o docinho. Daí provou, nossa, o doce é bom. E daí avisou o outro foi lá, roubou, falou, nossa, o doce é bom. E assim, todo mundo antes de servir as sobremesas tinha começado a comer o doce. Então ela achou que eu tinha comprado pouco doce, mas não. Eu tinha vendido para ela 6 doces por convidado, mas mesmo assim acabou tudo. Não, entendeu? eu Então, acho claro que que você vai ter. eu Mas acho você tem oportunidade. eu acho assim, que se eu disser que vou, mas nem que eu viro à noite, eu dou, porque eu sou desse tipo. Se ela disser eu quero 12 horas, eu chego uma hora antes. É para Isso estar aqui mesmo. meu dia, eu sou espiritual. Se a pessoa pede a toca, Isso, Judite, é mas uma eu coisa faço que as pessoas não pontualidade. têm, tá?
Meu Não, Deus vou do te céu. falar que é outro nome. Comprometimento. Comprometimento. As pessoas E não jamais compram só o as pessoas doce pedem da Judite. torta. Eu falei assim, eu não Ela posso entregar. compra o comprometimento da Judite. A pessoa, quando compra um doce para casamento, ela não compra só o doce. Ela não compra o brigadeiro. Ela compra a Judite. A Judite que atendeu ela, a Judite que está fazendo o doce para ela, a pontualidade da Judite, ela compra esse comprometimento que você tem. Porque a partir do momento que Então, ela isso é fechou, ela muito vai sentir a confiança, né? Depois que conversou com você, então ela vai se sentir certeza. Eu já confiante cheguei, e vai eu brinco, né, vender. em São Paulo, que eu brinco aqui em São Paulo, que tem noiva que fala assim, fecha comigo e fala assim, mas você não vai esquecer desse doce não, né? Daí eu brinco com ela, gente, vocês não podem rogar praga para mim. Vocês estão rogando praga. Você não vai esquecer. Ela está afirmando que eu vou esquecer o negócio. Eu falo, pelo amor de Deus, eu não vou esquecer. Não rogue praga para mim. Existe esse tipo de noiva. E se elas estão na dúvida de fechar comigo o doce, eu falo, então não feche. E ela fala, como assim não fecha? Ou você sente total confiança em mim, no meu profissionalismo que eu vou te entregar, ou eu prefiro não fazer sua festa. Porque eu quero você tranquila no seu dia. Acabou, ela fecha voando. Ou que eu assino, entendeu? Entendi. Não, quanto a Então, assim, produzir os doces da forma que você explica, para mim é moleza. E eu sou assim, se você manda usar X, eu corro Salvador inteiro, eu mas quero eu não usar. mando você usar X, Judite. Nunca Não, mandei vamos você supor, usar eu X. quis Eu dar um mostro, exemplo que o baiano fala e assim. dou a liberdade para vocês buscarem outras alternativas. É ou não é? Não, mas é assim, outra alternativa, mas tem que ser um que combine. Falei assim, não, se eu não colocar Sim, com açúcar qualidade. invertido, não vai ficar a meia qualidade. Então, não vou fazer. Se eu não achar esse açúcar, eu não vou fazer, não vai ficar igual. Então, se Não você mandar fica botar bom. 10, eu boto A 10. durabilidade, ele muda muito. Estou muito chato para isso. Sabor não vai mudar. Mas, assim, quando você vai fazer um produto, que a gente vai Qualidade, é. fazer na quinta-feira para entregar no sábado, por exemplo, a gente começa a produzir ele, essa qualidade final muda muito, tá? Então, assim, porque ele não vai cristalizar, ele vai continuar perfeito. É, Essa porque eu gosto produção de que fala seguir a coisa. receita. Porque eu A gosto de seguir a produção está aqui, receita. eu estou com duas pessoas aqui, gente, da produção. É, Eles estão porque me olhando, se eu não der faço errado, ideia, eu falei assim, porque eles... eu falei assim, eu gosto de seguir tudo certinho. Eu falei assim, não, ela fez assim, vai dar certo. E geralmente dá E dá todas dá certo, né, certo. Judite? Dá Você viu que não certo. tem nenhuma receita que não dá certo. Mas eu queria que você me Não, falasse um pouco já errei do... uma, né? Um Não, mas acho desastre. que é do fondant que você errou? Não, do O pistache, mas fondant, que eu você... tenho dificuldade, e o caramelado para fazer o pistache. Isso. Eu acho que Vamos fica tirar muito essas dúvidas. doce. Vamos achar Aí, Vamos primeiro em é. uma. Você E teve aí, quando eu dificuldade com mergulhei o fondant. brigadeiro, ele derreteu, aí ficou grosso. Quando eu fui estar na boca, que mordi, meu Deus do céu, não dá certo. Isso aqui não é pra ficar duro assim, tá errado, me decepcionei. Aí tentei fazer de Vamos novo. explicar. Esse é o caramelo que você está falando. Sim, para fazer o brigadeiro de pistache com caramelo. Perfeito. O crespinho de pistache com o coisa. Essa você teve a Sim, dificuldade que você fez com a receita de fondant, correto? correto. Porque ele Deixa cristaliza eu te perguntar uma rapidinho. coisa. Mas então, quando eu acho que isso, mas me conta todo o processo que você fez para a gente achar aonde aconteceu isso. Vamos lá, você Sim, pegou o fondant, colocou na panela, levou na ao panela fogo. fria e coloquei no fogo. Peguei uma parte, Perfeito. cortei picadinho, como você faz. Uhum. Coloquei, fiquei mexendo, mexendo com o palitinho. Se abaixa o E fogo, ele cristaliza, né? eu gosto do fogo mais alto. Eu particularmente Mais gosto do alto. Eu já fogo mais alto. percebi isso. De uma vez eu fiz, perdi todo, depois fiz de novo. Mas vamos lá, vamos na etapa. Por que que você perdeu? Você fez, Porque mexeu com o ele palitinho, cristalizou, porque pegou, cristalizou passou e não derreteu mais. Ficou duro, duro, virou não pedra derreteu. mesmo.
Não. Que estranho. Você usou que marca? Que marca que você Mix. usou de fondant? Da Mix. Mix. Tá. Só achei essa. Quando Não você existe olhou lá outra. nos ingredientes, Judite, é só açúcar que tem na receita? Não. Depois que você me falou, tem os corantes. Ah, então é isso. Né? E o fondant, o que é o fondant? O fondant é açúcar e água. Isso é o fondant. Se você pegar uma calda, jogar no mármore, uma determinada temperatura, você vai fazer o fondant. E daí, se você trabalhar ela vai cristalizando e ficando branca. Você vai fazendo assim, ó, com aquelas espátulas de inox, ela vai ficando branca. Tanto que você pode fazer o seu fondant, tá? Existe a forma de fazer o Mas seu não fica fondant em tão casa. branquinho. Eu já fiz e não ficou branquinho. O fondant, eu acho que às vezes é o tipo Fazendo de com açúcar que açúcar você e usa. água. Eu acho que é o tipo de açúcar que você usa. O açúcar cristal ou o açúcar refinado. Talvez para esse tipo de calda de fondant precisa ser o cristal. Eu não faço o fondant. Eu compro o fondant pronto da marca Ciclo aqui. Então, assim, eu estou muito habituada com esse. Eu já fiz com Flashman e não gostei. A última vez que eu não porque eu também encontro só num distribuidor essa marca. E algumas lojas também tem. Mas é uma marca carioca, tá? Não é nem de São Paulo, a Cicla. Ela é do Rio de Janeiro. E eu gosto muito do fondant, mas eu não gosto de outros itens dele, tá? Eu não gosto do açúcar. Eles têm açúcar impalpável, eu também não gosto. Eu gosto do fondant dele. Então, acho que o que difere é realmente corante e conservante que tem ali. Quanto mais limpo for a receita ali de trás, tiver açúcar, água, glucose, é o ponto. No máximo isso, no máximo 3 itens. Quando mais de 3 itens, eu acho que já começa a não dar certo a receita. Mas daí você perdeu e daí você fez o Mas caramelo. eu Então, fiz aqueles. está lá a receita também. De uma vez eu consegui, mas assim, bem rápido. Mas eu senti que ele ficou grosso. Porque quando você abre o camafeu, eu senti que ficou aquela camada grossa. Não é para ficar tão grossa, né? Eu senti que ele Não, ficou grosso. Mesmo assim, eu isso, consegui fazer uns, né? mas esse, Judite, vamos lá. O que eu faço quando eu faço esse doce? Eu não mexo, deixo a panela bem limpinha, coloco açúcar, coloco a água, coloco tudo que tem que colocar. E quando ele começa a ferver, eu vou limpando a lateral para não ter nenhum cristal de açúcar na panela, para evitar que ele cristalize. E essa parte não pode mexer. Lembra disso? Não se mexe. Quando ele começa a adquirir uma cor suave de caramelo, você já pode desligar. Por que Ah, teve suave um de que caramelo? queimou, assim, Então, e por que ficou eu vou te explicar grosso. isso? Essa parte é super importante e se você puder reproduzir essa semana, que açúcar é barato, entre aspas, dá para a gente testar em alguma coisa. Quero que você faça o seguinte: você vai pegar essa receita, vai fazer ela e vai tirar quando ele começar a caramelar suave. Ele deixa um copinho de água e você testa. Ele fez assim, ó, no copinho, você tira já ele. E você vai colocar do lado. O que acontece? Como ele é muito quente, a calda de caramelo, ele continua cozinhando. E a tendência é ela, na panela, continuar escurecendo. A hora que ele está um pouco firme, se você sentir que ele não está bem fluido, você volta no fogo. Mas para você conseguir voltar ele no fogo, você tem que deixar ele no caramelo suave, na cor de caramelo bem clarinha. Porque daí você faz o caramelo bem clarinho até o último. Aqui eu uso a panela até o último. Eu começo bem suave, eu uso 100%. Eu faço 100 doces desses numa tacada. Na Mesmo de cara da pistache, gente. É chocolate. verdade. Mas eu faço assim, ó, rapidinho. Já deixo ali, Eu eu dou vejo uma você vez faz, pro outro. já é muita prática, é 23 anos. Mas Eu não então, tenho 2 meses. faça poucas receitas. Outro segredo, panela pequena. Panelinha pequena. De Não inox. faça na panela grande. Indiferente. Eu uso aqui, a nossa é de alumínio fundido, aquele alumínio mais grosso. Mas você deixa ela inclinadinha, pega ela pelo cabo, deixa ela inclinadinha em cima de uma basezinha
madeira, ou um suporte para coisa quente. Deixa ela inclinadinha e você vai virando ela assim. É uma das formas que eu Sim. faço. Você inclina ela, não deixa ela retinha. Quando você inclina ela, ela fica toda de um lado. Passa poucas quantidades no início e depois vai aumentando gradativamente conforme você vai adquirindo confiança. Daí Triste que você eu não comprei o perde a receita. pistache, queria levar o de pistache, Nossa, eu Mas devia essa fazer mensagem você não levou porque você fez alguma coisa errada, não foi? Não foi a receita que você calculou errado, você viu errado a caramelo. quantidade? O Foi? caramelo que não deu certo, o caramelo que ficou grosso. Para eu, quando eu banhava ele que ia, aí daqui a pouco nem grudava, porque ele secava tão rápido e ficou grosso. Aí não deu Mas não certo. é o normal, gente. Eu acho que ele já tinha passado. Mas ele é rápido, sim, quando você joga no pistache. Mas ele não é tão E o rápido quanto você chocolate está me falando. duro, né? Eu senti que o ponto do brigadeiro parece que ficou mais mole. Porque quando eu pegava o brigadeiro já enroladinho, que colocava, eu disse, o caramelo é tão quente que eu acho que o chocolate já derretia também e o brigadeiro Então, daí a dica do perdia. brigadeiro. Você tem que deixar geladinho. Bem geladinho. Não pode estar congelado, mas você pode, por exemplo, assim, meia hora antes botar no freezer para fazer esse banho, porque realmente a temperatura é muito grande. O caramelo chega a 300 graus, Judite. Sim. Então a temperatura é muito alta. Então, É necessário passar ele no amido de milho. para não grudar um no outro. Senão, mas Só não é por isso, né? excesso, tá, Judite? Não é Sim, excesso eu do amido de fiz. milho. Você faz ele, tipo assim, só para ele não grudar um no outro. Põe o palitinho e deixa do lado. Põe o palitinho e deixa do lado. E daí leva esse Mas, momento mulher, nem meia o hora palito depois você saía, Marcos. Pronto, todo mundo vai comer com palito. Porque nem o palito você palito faz assim saía. para tirar. Judite, o palito você pode mergulhar ele no olhinho, um pouquinho, por exemplo, sabe aqueles copinhos de cachaça pequenininho? Você pode colocar um pouquinho de óleo e colocar o palitinho lá e colocar ele. Ele vai ser com mais facilidade e não fica o sabor do óleo. Mas na hora de tirar, você não puxa de uma vez. Você faz isso aqui, ó, de lado, ó. Girando. Não, Quebrar. tipo assim, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. E daí ele quebra aquele caramelo e você consegue tirar, entendeu? Entendi. Funciona muito dessa forma. Aqui a gente não passa nem óleo, não vou te mentir, não. Aqui a gente já vai no Desmontante não serve também? desmoldante. Desmontante Serve, ajuda desmoldante, também? Desde o serve óleo? desmoldante, sim. Sim, super. O óleo funciona tranquilamente. Se não quiser gastar com o desmoldante, deixar o desmoldante para outra coisa, mas o óleo funciona super, porque aqueles palitinhos, ele absorve um pouco, ele puxa, né? O óleo, porque é uma madeirinha, Sim, e daí ele vai sair com mais madeira. facilidade. Isso. Então, dificuldade mesmo em executar receita só foi essa. Os outros eu fiz assim de primeira, os produtos não senti O dificuldade que você achou nenhuma. das receitas? Você achou que as receitas são econômicas? Você achou que as receitas são aceitação? Você já respondeu para a gente que tem uma enorme aceitação os sabores, né? Em sabor, sim. Qualidade, não tem comparação. É eu que não gosto muito de chocolate, essas coisas, não tem aquele vício de chocolate, não me chama a atenção. Mas, assim, eu como chocolate meio amargo, ainda como. Entendeu? Agora, os E o preços que aqui você são. acha? Hum, Nós vamos essa semana ter um conteúdo falando sobre preços. Depois eu quero que você assista aqui no Instagram. Que a gente está falando de preços e tudo mais. Vai ser muito útil para você ver esse conteúdo, tá? Porque lá a gente vai explicar tudo sobre preço, tudo, e eu acho muito válido você dar uma olhada nisso. Preço, realmente, cada região determina, mas aos poucos, Judite, você vai adquirindo o seu público e esse público vai sendo gradativamente pré-selecionado conforme você vende um produto de qualidade. Porque o que é melhor? A gente vender 3.000 doces a R$ 1 ou vender 500 doces a R$ 4,50, R$ 5. Melhor vender 500, eu mesmo prefiro vender uma valor de qualidade. e com muito menos trabalho.
E produto de qualidade, aquele produto que é diferente. Porque brigadeirinho combina, né? Todo mundo vende. Um doce Sim. diferenciado abre portas. Nossa, eu fui em 3 docerias aqui, comprei os brigadeiros, pesei, parti. Só que eu chegando em casa, nem a faca entrava no brigadeiro, tão duro e Ai, ressecado. Jesus! Nada a ver com aquela cara com os Aí nossos, né? eu provei assim, eu digo, meu Deus do céu, 6,50 no brigadeiro desse tamanho. Ruim, doce. Mas, Minha ó, cunhada vai à festa aí traz, tome, prova para você ver a diferença, para você ver como é que é, assim, você ter noção de traga um para mim provar. De boa traga na... tudo, por favor, que a gente Nossa, precisa conhecer o vizinho. Lembra que foi uma das coisas que eu te açúcar falei? doce. Eu Tem que particularmente conhecer não o gosto. vizinho. Então, Então, se a mulher, se você falou que ela vende o doce a R$ 6,50 e não tem qualidade, imagina você trabalhando com qualidade. é isso. Aí elas mandam assim, ó, Júlia, estou te mandando isso aqui para você ter noção, se basear em preço. Aí eu te pergunto assim, vê o meu raciocínio. Eu falando comigo Uhum. mesmo. Mas como que eu vou me basear naquele concorrente se eu não sei que produto ele usa? Ele vai Ah, lá, eu então. vou degustar, comer, mas ele vai me explicar que produto ele usa. Eu não vou saber. Quando eu estou Ah, atendendo meu deixa eu te cliente, falar, daqui a ele vai. pouco, se você comer um doce, você vai saber a marca do chocolate que ela usa. É. Daqui a pouco Não, você já só vai a saber. minha cunhada trazer e eu provando, falei assim, não é nem 45% isso aqui. Mas como eu vou convencer a minha cliente que vai chegar aqui a sentir essa diferença? Se ela não tiver um paladar afinado, se ela não saber diferenciar, não fica difícil? Qualidade, ela fala por ela, gente. A qualidade fala por ela. Quando você tem um produto de excelência, automaticamente ela vai perceber a diferença. E ela vai pagar mais caro por essa excelência em qualidade. Então, assim, por quê? Você vai ter apresentação, você vai ter comprometimento com o pedido dela, com a entrega dela, você tem excelente apresentação, entendeu? Então, assim, automaticamente, aos poucos, você vai conquistando esse cliente. O caminho você já descobriu, que é o caminho da divulgação dos buffets aí, das assessorias. E assim vai. As assessorias e os buffets são os melhores lugares para nos indicar. Assessoria, buffet, decorador. Vou te mandar uma caixinha. Não precisa nem ser uma caixona, Judite. Você mandando uma caixinha com 4 doces maravilhosos, a pessoa vai falar, nossa, que doce bom. Vai lá na Judite fazer um doce, além de lindo, gostoso. Entendeu? Esse é o Não, caminho. Celia, A entendi. gente... Não, eu entendi. Toda vez que a minha amiga me chamou, se nós vai naquela doceria, aí me mandou, né, o site e tal. A gente vai provar para você sentir. Eu sei diferenciar. Mas o meu cliente, aí eu fico me perguntando, como que eu vou? Eu sei que não é um chocolate de qualidade que está usando ali. Então, eu não posso me basear o meu preço do meu produto com ele. Então, eu tenho que ter Exatamente. o Mas meu, aí né? Isso. você vai colocar valor em cada postagem que você faz, que você já sabe fazer isso. Você Aí elas pega, falam, marca vai em tal batalha. lugar para você se basear. Eu falo assim, não tem como você se basear. Eu vou para ver que ela não está usando um produto de qualidade, eu vou saber reconhecer. Mas eu não posso basear meu preço no dela. Não, porque ainda Ela não vai me dizer, né, ela que já tem a chocolate ela... fama. Você está criando a sua, entendeu? Mas aos Sim, poucos, exatamente. casamento não é feito de uma hora para outra. Lembra que você falou, e se eu pegar esse casamento? Casamento não é feito. As pessoas planejam casar. Só um pouquinho. Aqui está dizendo que o tempo restante é 53 segundos. Vai acabar mesmo? Ou vai ser automático? Aqui, ó. É, Mostrar para essa aqui acabou. viu? Vai acabar mesmo? Judite, vai acabar nossa live já. Já? Nossa, agora que tá gostando. Agora que tá bom. Vamos marcar outra para a gente falar um pouquinho mais sobre os clientes. O que você acha, Judite? Pois é, então, resumindo, eu sei que eu estou contente, estou satisfeita. Estou gostando muito da sua metodologia de ensinar, de explicar, da sua atenção. Assim que eu nunca, já fiz vários cursos de bolo saudável, essas coisas. A professora não te dá atenção. Eu tenho assessoria particular.
Então, por isso que eu me identifiquei com